Olá a todos, eu gostaria de comentar hoje com vocês a revogação do artigo 508 da CLT pela Lei 12.347 de dezembro de 2010. O artigo 508 da CLT é aquele artigo que permitia a despedida por justa causa do empregado bancário, quando houvesse a falta contumaz do pagamento de dívidas legalmente exigíveis. É-se disso, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que o empregador possui três formas de punir os seus empregados: a advertência, a suspensão, que não pode superar 30 dias, e a resolução contratual, que é a modalidade a despedida por justa causa. É até estranho que, na verdade, muito embora existam três formas de punição, a legislação só reconhece duas. De fato, você não vai encontrar na lei trabalhista a possibilidade de advertir empregados. Contudo, essa prática é tolerada tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência, diante daquela máxima de que quem pode o mais pode o menos. Ou seja, se eu posso punir um empregado com mais rigor, eu poderei puni-lo com menos rigor. Existe até um princípio que se estuda, né, nesse tipo de matéria, que é o princípio da proporcionalidade. Então, de acordo com a gravidade da falta, haverá uma punição compatível com essa gravidade. As faltas consideradas mais leves vão merecer punições mais brandas, e aí sim eu poderei fazer uso da advertência e até da suspensão, de 1 até 30 dias. As faltas consideradas gravíssimas, aquelas que impossibilitam de qualquer forma a manutenção do contrato de trabalho, poderão ser passíveis de justa causa. E também não há que se falar que uma empresa só pode despedir um empregado por justa causa depois de necessariamente atravessar essas formas de punição anteriores, como advertência e suspensão. Isso não existe. É claro que em algumas situações, como por exemplo a desídia, que é a repetição de atos faltosos, exemplo de desídia é o comparecimento impontual, a falta injustificada, a baixa produção. Nesses casos, a doutrina e a jurisprudência exigem uma repetição. Então, para esse tipo de falta, como exemplo a desídia, não é possível a aplicação da justa causa no primeiro ato de desídia. De fato, o empregado não foi trabalhar sem qualquer justificativa, é uma falta, ele foi contratado para trabalhar. Agora, não é uma falta suficientemente grave para aplicação de uma despedida por justa causa. Essa falta poderá ser punida pelo empregador, mas de uma forma mais branda, com advertência, e aí sim, reiterando esse tipo de falta, o empregador poderá começar a punir o empregado de uma forma mais drástica. É até aquela regra, aquele princípio pedagógico da punição. Então nós vamos punir o empregado de uma forma menos rigorosa, com efeito pedagógico, para que ele aprenda que aquele tipo de conduta não é aceita no seio daquela empresa. Com relação às hipóteses que configuram justa causa, existe um consenso hoje que a lei trabalhista é taxativa. Ou seja, da mesma forma que no direito penal não há crime sem lei anterior que o defina, no direito do trabalho não há justa causa sem lei anterior que o defina. Um equívoco muito comum é achar que todas as justas causas estão previstas no artigo 482 da CLT. Isso não é verdade. É fato que o artigo 482 concentra a maior parte das justas causas. Mas nós temos justas causas espalhadas na CLT e, pior do que isso, até fora da CLT. O artigo 508, que nós vamos comentar hoje, é uma situação concreta que espelha essa situação. O artigo 508 também fala de justa causa. É uma justa causa específica do bancário e você não encontra isso no artigo 482. O Vale Transporte, decreto que regulamenta a lei do Vale Transporte, também tem uma previsão expressa de justa causa no caso de uso indevido ou declaração falsa do Vale Transporte. A lei de greve diz que o grevista que praticar excessos também pode ser despedido por justa causa. E isso não está nem na CLT, está na lei de greve. Mas de qualquer forma, vale a regra. Eu só posso aplicar uma despedida por justa causa se houver previsão legal. O que nós não podemos confundir, repito, é achar que a previsão legal está concentrada no artigo 482 e não é encontrada em outras passagens da legislação.
O artigo 508, portanto, trata de uma justa causa específica do bancário. O que dizia o revogado artigo 508 da CLT? Que configura justa causa a falta contumaz no pagamento de dívidas legalmente exigíveis. Ou seja, um bancário que passa cheque sem fundo de maneira contumaz, de maneira repetida, poderá ser despedido pelo banco por justa causa. Já um metalúrgico que faz a mesma coisa, costuma passar cheque sem fundo na praça de maneira reiterada, esse não poderia ser despedido por justa causa, já que o artigo 508 é específico no sentido de aplicar justa causa apenas ao bancário. O que passou pela cabeça do legislador, se nós fôssemos fazer uma interpretação teleológica, é que aquele bancário que não consegue cuidar nem do dinheiro dele, não vai poder cuidar do dinheiro dos outros. Portanto, a quebra de confiança de um empregado bancário seria bem maior do que um empregado de algum outro segmento. Ocorre que essa interpretação trazia uma série de problemas, e eu cito aqui pelo menos dois. O primeiro, nem todo mundo que trabalha no banco, portanto é considerado bancário, lida com o dinheiro dos outros. Um contínuo que trabalha no banco não mexe com o dinheiro de ninguém, mas é bancário. Então poderia também ser despedido por justa causa. E a segunda observação, há empregados de outros segmentos que cuidam do dinheiro da empresa, mas não podem ser despedidos por justa causa nessa situação. Por exemplo, o gerente financeiro de uma indústria química. Ele cuida do dinheiro da indústria química, mas não poderia ser despedido por justa causa porque não é bancário. Então, há situações mesmo, de fato, que geram alguma polêmica na aplicação do artigo 508 da CLT. Até porque havia também um entendimento de discriminação. Por que o bancário pode e os outros não podem? Nós estamos discriminando o bancário. E mais, as dívidas podem ser contestadas. Nós estaríamos partindo de uma presunção de desonestidade do bancário. Mas e se aquelas dívidas que estão sendo exigidas daquele empregado pudessem ser contestadas? Então, a par de todas essas críticas, até que demorou, mas veio a revogação do artigo 508 da CLT. Ou seja, hoje não é mais possível despedir empregado bancário por justa causa no caso de falta contumaz no pagamento de dívidas legalmente exigíveis. Essa era a observação que eu gostaria de fazer para vocês hoje e até uma próxima oportunidade.